Olá a todos que estão aí me assistindo. Mais um episódio do programa Jesus, Vida e Salvação. A palavra de Deus vai dizer que para isso Jesus veio. Para o quê? Para destruir as obras do diabo. E neste momento eu quero contar para você um pouquinho da área espiritual do meu contato. Primeira vez, eu sou nascida e criada no berço evangélico. E aos 13 anos de idade, eu me lembro que quando nós fizemos uma mudança, uma transição da cidade de Barra do Piraí para a cidade de Angra dos Reis, no auge da adolescência, numa rebeldia, numa ira total que eu estava, porque eu não estava feliz de mudar da cidade. Meus pais foram todo mundo. Fomos para Angra dos Reis e chegando lá, estava com uma revolta muito grande no meu coração naquela semana. E de repente, na madrugada ali, nós estávamos num local, numa kitnet, onde tinha 2 cômodos e um banheiro, local onde meu pai conseguiu para alugar. E ali dormíamos todos no mesmo cômodo, eu, meu irmão, meu pai, minha mãe, todos nós. E para mim sobrava o sofá, eu dormia no sofá. E quando eu estava dormindo, na madrugada, eu não sonhei. Para quem conhece o mundo espiritual sabe o que eu estou falando aqui. Não é um sonho, é o reino espiritual sendo mostrado, a realidade. E ali meus olhos se abriram, eu acordei. Só que eu não acordei para olhar só o mundo físico, eu abri os meus olhos também para o espiritual. E quando eu olho ali, naquele sofá, no pé onde eu estava deitada, nos meus pés, um personagem maligno, um espírito todo, para mim, se apresentou todo de capa preta. Eu não conseguia ver o rosto dele porque estava tampado. A capa preta todo. Da cabeça aos pés eu não conseguia enxergar mais além aquele espírito que todos falam que é o espírito da morte, de capa preta, foi o que eu vi. Eu não sei o que diz, né? Muitos que já passaram por espiritismo, por ocultismo, falam que existem entidades que se apresentam assim. Mas para mim, eu não tinha tido experiência. Eu nasci, fui criada na igreja, mas porém, experiências com a área espiritual nunca tinha tido. E ali eu abri meus olhos e eu quis, como uma boa filha de crente, repreender no nome de Jesus. Mas quando eu fui abrir minha boca, o que acontece? Eu fiquei muda, eu não consegui falar, e eu querendo falar e a garganta travada. E então no meu pensamento eu comecei a clamar Jesus. Me perdoa, Jesus, teu sangue é poder. E aquele personagem não se movia, não falava e só ficava ali parado. Ele ficava e eu estava olhando aquilo tudo. E eu querendo clamar e não conseguia, mas no meu pensamento eu estava repreendendo. Ei, deixa eu dizer uma coisa, antes de eu continuar. Por quê? Porque que o inimigo, a primeira coisa que ele vai fazer é te travar a boca. Porque a Bíblia diz que é poder no nome de Jesus. Se você tem ciência que o nome de Jesus é poderoso, e você abrir a boca, externar e clamar o sangue de Jesus, o inimigo é expulso. Ah, não tem essa, fiquei repreendendo no pensamento, não. Externe, em nome de Jesus saia, que o diabo tem que obedecer. Mas, porém, a primeira estratégia foi o quê? Minha voz eu não tinha para repreender. Então, no pensamento, eu conseguia só falar com o Senhor e pedir, Senhor, me ajuda. Senhor, me perdoa. Jesus, me ajuda. Com 13 anos de idade. A Bíblia diz que nem os loucos erram o caminho. E a Bíblia também diz que ensinar os seus filhos o caminho que deve andar. Então, precisamos ter entendimento que ninguém é isento. Um adolescente não é isento do reino espiritual, tanto para Deus e tanto para o diabo também. Se deu legalidade, ele é oportunista. O diabo, ele é oportunista. Então eu clamei e pela misericórdia do Senhor, eu vi quando o anjo desceu, mas o anjo, ele não era normal, ele tinha fisionomia. Eu olhava tudo brilhando,
mas no rosto ele se parecia com a minha mãe. E ali eu entendia que eram as orações, era o clamor dela pela minha vida, que repreendeu aquele demônio, e aquele anjo desceu com uma velocidade, e ele pegou aquele demônio pelo colarinho e saiu e arrastou aquele demônio a porta fora. E aquele demônio olhava para mim, ele voltou com a cabeça assim pela porta e falou assim, ó, no meu pensamento, ele não falava com a boca, ele falava pelo meu pensamento e falava, ó, mas eu vou voltar, você vai ver, eu vou voltar. A ameaça dele foi essa. E dali aquele anjo arrancou ele ali com muita raiva e tirou. Naquele momento, eu tive minha primeira experiência para saber que o reino espiritual existe, que o diabo existe, que os anjos do Senhor também, assim como a palavra diz, acampa ao redor dos que temem e livra de todo o mal. Mas às vezes a gente acha que nós somos os dodóizinhos, que Jesus me ama, que eu sou especial. Não. Eu tenho ciência que foi a oração, o clamor. Tantos jovens descem à sepultura, tantos adolescentes por influência do inimigo. Ali em Angra dos Reis tem uma praia chamada do aeroporto. Ali muitos foram tragados por desobediência, filhos de crentes já morreram naquele local onde tem dragas. Porque a desobediência, o diabo conduz, aproveita a brecha que o adolescente, o jovem dá, e ali ele entra, através da ira, da desobediência. Então, essa foi a minha primeira experiência com o reino espiritual.